Queridos meus, shalom, shalom a todos vocês aí que estão nos acompanhando, né? Vocês aí que estão estudando com a gente. Eu peço para você, queridos, por favor, assine o canal, ative aí o sininho, coloca todos, tá? Ative o sininho, tem que colocar todos agora quando ativa o sininho, né? Deixe o seu like para que esta palavra possa alcançar outras pessoas, assim como tem alcançado o seu coração. Nos ajude aí com esse projeto que procede do coração do nosso Pai. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos essa leitura e também a aplicação de todos os textos, de todas as questões que têm vindo ao nosso espírito, ao nosso coração, e nos ajude a internalizarmos os teus mandamentos, as tuas ordenanças sobre as nossas vidas, para que nós vejamos o bem de modo contínuo. É o que eu te peço, bondoso de Israel, e fala aos nossos corações, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Bendito é o teu nome, obrigada pela tua presença em nossas vidas, em nome de Yeshua. Assim seja, assim seja. Queridos, é bom estar com vocês acompanhado, né? Acompanhado com a presença do nosso Pai amoroso. Então vamos lá, queridos. Capítulo 19. Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. Uma mentalidade do deserto, a de número 4 agora. Porque isto é grato e aprovado e aceitável, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com o Eterno, pois afinal, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, vocês suportam com paciência. No entanto, se quando praticais o bem sois igualmente afligidos, sem merecer isso, e suportais com paciência, então isso é aceitável e é grato ao Eterno. 1 Kefa 2, 19 e 20. Né? Queria dar uma pausa aqui, que hoje de manhã até compartilhei isso aqui na reunião de oração, e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Quando nós vamos para orar, no caminho que a gente sai para orar, tem sempre um rapaz que está ali com 2 cachorros grandes. Eu não sei a raça, não sei se é Rottweiler, não sei realmente qual que é a raça daqueles cães, né? Mas a gente percebe com que dificuldade aquele rapaz leva aqueles cachorros, né? Ele não é um rapaz franzino, ele é um rapaz musculoso, mas a gente percebe claramente que os cachorros, é muito difícil para ele dominar os bichos. Não é ele que leva os bichos, né? É os bichos que o levam. Os bichos vai na frente e ele fica como se ele tivesse com cavalos ali, né? É a impressão que dá, né? E nós percebemos, assim, quando nós estamos dando a volta, que é o espaço onde a gente caminha, é um grande lago, e a gente percebe que ele, quando chega próximo da gente, ele vai para o meio da rua, porque ele sabe que os cães podem atacar. Inclusive nós já vimos cenas, né, bastante complexas de, enfim, ter algum animal ali, ter um outro cachorro, ter galinha no meio do caminho. Aqui a gente tem, eu sempre esqueço o nome daquele bicho que nós temos aqui no lago, que é enorme, né? Eu falo que é um grande ratão aquilo lá, né? Mas os cães ficam enlouquecidos, e a gente percebe que ele dá, o dono, o rapaz que anda com os cães, eu acho que, não sei se ele é o dono, mas a gente percebe que ele dá ordem de comando para os cães, mas os cães têm uma dificuldade muito grande mesmo de atender aquilo que o rapaz manda. E eu vejo muitas vezes, queridos, a nossa carne é do mesmo jeito. Nós estamos no comando da nossa carne, uma carne raivosa, vingativa, ciumenta, uma carne que ela, pela proximidade, não é, que ela tem da nefesh, da parte inferior da nossa alma, a carne ela pode nos influenciar de diversos modos, não é? E eu fico observando esse tipo de coisa ocorrer, com aqueles cães ali furiosos, não é? E eu imagino se aquele rapaz soltasse aquelas ele não usa corrente, ele usa
eu acho que é um negócio de couro, não é uma corrente que ele usa nos cachorros, né? É um negócio bem resistente mesmo, de couro, parece, né? Pelo menos quando eu vejo ali, parece que são coisinhas, são como não sei, uma corda de couro ali, não é? E eu fico pensando, amados do meu coração, quantas vezes nós soltamos a nossa corda, não é? Nós deixamos a nossa carne ir e fazer o que ela quer, como se ela não tivesse dono. E eu peço a vocês, queridos, se todas as vezes que você fez isso te trouxe problema, vergonha, dificuldade espiritual, para que você vai soltar a sua corda, né? Então mantenha os seus cães bem aprisionados, bem presos, porque eles, queridos, uma coisa que eu descobri e eu gostaria muito de compartilhar com vocês com clareza, é que a carne não morre. Você pode matar ela num dia, no outro dia ela está ressuscitada ali. Você vai ter de tratar com ela todos os dias da sua vida até o final dos seus dias, não é? Então que o Eterno ministre ao seu coração aquela imagem daquele rapaz com aqueles cachorros ali. Para mim é algo muito imponente na minha vida, no sentido de passar para mim o exercício que o Eterno quer que eu tenha em relação ao controle do meu emocional, dos meus instintos, de coisas que são elementares e nós aprendemos antes mesmo de falar. Viu, queridos? Ciúmes, vingança, ira, todas essas coisas nós aprendemos antes de falar. Quem é que ensinou? Não é? Código genético. É o fútil procedimento legado dos nossos pais. Até que aprendamos a glorificar o Eterno com as nossas atitudes durante tempos difíceis, nós não vamos ser libertos. Não é o sofrimento que glorifica o Eterno, mas a atitude santa diante do sofrimento é que agrada ao Eterno e traz glória. Se vamos obter esses versículos, ou destes versículos, o que o Eterno quer que nós tenhamos, então nós teremos de lê-los vagarosamente, digerir cada frase, a sentença completamente. Eu admito que eu estudei por anos tentando entender o que é que agradava tanto o Eterno por me ver sofrer, quando as Escrituras declaram claramente que Yeshua levou meus sofrimentos, minhas dores, minhas punições, como está escrito em Isaías 53, de 3 a 6. Mas passaram-se muitos anos antes que eu percebesse que o foco desses versículos de 1 Kéfa não é o sofrimento, mas é a atitude que nós temos diante do sofrimento. Observe que a palavra pacientemente usada nessa passagem, que diz que alguém que nos tratar mal e nós suportamos com paciência, pacientemente, isso é que é agradável ao Eterno. O que agrada não é o mal que estão nos fazendo, mas o que agrada ao Eterno é a atitude paciente que nós temos quando nós passamos por uma situação adversa, por algum sofrimento. Para nos encorajar, como em nosso sofrimento, nós somos exortados a ver como Yeshua lidou com os ataques injustos que foram endereçados a ele, tendo Yeshua como nosso exemplo, porquanto para isso mesmo nós somos chamados, e é inseparável da nossa vocação, pois que também o Messias sofreu no nosso lugar, deixando-vos o exemplo pessoal para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum ou culpa alguma se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, insultado, não revidava o traje, quando maltratado e injuriado, não fazia nenhuma ameaça de vingança, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Kéfa 2, 21 a 23. Queridos, eu estou falando da pessoa para quem o Eterno, tudo bem, enquanto Yeshua estava aqui na terra, ele estava sob as sentenças que o Eterno determina sobre toda a terra, não é? Mas ele era o juiz, continua sendo, ele não era apenas, ele continua sendo. Ele é o juiz de toda a carne, de todo ser vivente. Então, imagina só Yeshua passando por uma situação de injustiça e se entregando
a quem julga retamente, sabendo que quem julga retamente colocaria todo o juízo nos ombros dele. Não é? Então, Yeshua, mais do que ninguém, ele sabe sobre o que consiste o juízo, o que consiste o julgamento. E ele se esquiva continuamente, ele diz o seguinte: eu realmente não julgo a ninguém, a lei que o meu pai deu, não é a Torá, ela é que vai julgar as nossas ações. Então, que o Eterno ministre ao seu coração a importância de nós conhecermos essa Torá para sabermos quais tipos de juízos e determinações estão sobre nossa vida. Yeshua sofreu gloriosamente, silenciosamente, sem queixa, confiando ao Eterno independentemente de como estavam as situações e as coisas ao seu redor, e ele permaneceu o mesmo em toda a situação. Eu gosto dessa frase, queridos. E você permanece o mesmo, a mesma, quando acontecem situações adversas, ou existem várias versões de você? Existe a versão de você veloz e furioso, não é? Existe a versão de você iracundo e tenebroso. Existe a versão de você chama no olho, não é? Então, quantas versões de você existe? Yeshua tem uma única versão, continua sendo assim, não é? É claro que isso não vai impedir a gente nós não vamos estar num enterro, num sepultamento sorrindo. Yeshua, quando foi para encontrar com Lázaro, que já estava enterrado, sepultado, ele chorou por ver o sofrimento de todos ali. Do íntimo do seu espírito é que saiu o chamar de Lázaro de volta, não é? Eu imagino um corpo putrefado, sem circulação, entre outras coisas mais, já início de putrefação. Eu imagino o que foi a ressurreição de Lázaro, a coisa extraordinária que deve ter sido, e a regeneração, porque existem textos dentro da Escritura, claramente, onde se coloca que as pessoas se convertiam muito mais pelo testemunho de Elazar, que eles podiam acompanhar a recuperação dele dia após dia de um estado de morte de 4 dias, do que se convertiam por falar de Mashiach e Yeshua da maneira extraordinária. Acredito que até hoje tem sido dessa maneira. Que o Eterno mostre a você a importância dessa compreensão. Yeshua chorando, ele não tinha um temperamento diferente dele sorrindo, dele com as crianças e dele curando, dele apaixonado pela humanidade, fazendo as multiplicações de alimentos para todas as vidas que ele encontrou pelo caminho, não é? Então, essa personalidade dele não era alterada, mas a nossa pode ser. Você pode se tornar, no momento de ir, uma pessoa irreconhecível, não é? Não tem nada a ver com você e você pode dizer: essa pessoa não me representa. Então, por que você está soltando o seu Rottweiler? Por que você está permitindo que esse cachorro saia dessa coleira? Segura firme aí. Não é? O Eterno vai te dar forças. Eu acredito, porque aquele rapaz usa luva, sabe? Mas eu acredito que as mãos dele devem estar bastante machucadas de carregar aqueles cães ali, viu, queridos? Cães indomáveis, não é? Indomáveis. Que o Eterno ministre aos nossos espíritos o convite que nos foi feito para dominarmos essa marvada carne, não é? Como diriam alguns. A passagem acima nos permite saber que Yeshua é nosso exemplo e ele veio para nos mostrar como viver, como nos comportarmos diante de outras pessoas, nos mostrar-lhes como elas deveriam viver. E ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Nós devemos ser a cartas vivas lidas pelos homens, como está em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Luzes iluminando brilhante em um mundo escuro, Filipenses 2,15. Chamados à humildade, a submissão e a paciência. Rogo-vos e imploro-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, conduzais as vossas vidas de modo digno da vossa vocação divina, e que fostes chamados com o comportamento que é um crédito à convocação ao serviço do Eterno, vivendo com toda humildade de mente, mansidão, altruísmo, bondade, brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e fazendo concessões em amor.
versão estendida de Efésios 4, 1 e 2. Algum tempo atrás, em nossa vida familiar, havia uma situação que serve como um excelente exemplo da minha visão sobre sofrer humildemente, submissa e pacientemente. Nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana e ele voltou com uma séria erupção nos braços e várias feridas abertas. Tinham-lhe dito que era a versão dominicana de urticária. Parecia tão mal que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora aquele dia, então marcamos uma consulta com o médico que o estava substituindo. Nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta e disse-lhe como Daniel estava, que ela era sua irmã e o levaria ao consultório. Nós todos estávamos muito ocupados naquele dia, inclusive Sandra. Depois de dirigir 45 minutos, ela chegou ao consultório, onde lhe disseram: me desculpe, mas é nossa norma não atender menores desacompanhados dos seus pais. Sandra explicou que quando ligou, ela tinha dito especificamente que ela estaria levando o seu irmão, e ela frequentemente o levava no médico por causa das nossas viagens. A enfermeira manteve-se firme em que ele precisava ter um dos pais como acompanhante dele. Sandra tinha a oportunidade de sentir-se irritada, ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já apertado esquema para descobrir que os seus planejamentos e esforços haviam sido em vão. Ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta, esperando por ela, e tudo parecia tão grande desperdício de tempo. Deus a ajudou a manter-se calma e amável, e ela chamou Dave, que estava visitando a mãe dele, e ele disse que viria e cuidaria da situação. Dave sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar alguns dos meus livros e fitas, sem mesmo saber o que faria com eles. Ele apenas sentiu que deveria apanhá-los. Quando ele chegou ao consultório do médico, a mulher que estava registrando os pacientes perguntou a Dave se ele era um ministro e se era casado com Joyce Meyer. Ele respondeu que sim, e disse que tinha me visto na televisão e tinha ouvido tantos nomes das pessoas da família que imaginou que poderia ser a mesma pessoa. Dave conversou com ela um pouco e deu-lhe um dos meus livros sobre a cura emocional. Meu motivo de contar-lhe essa história é esse: é que Sandra, se ela tivesse perdido a calma e ficado impaciente, como ficaria o seu testemunho? Certamente ele teria sido arruinado. Na verdade, poderia ter causado um dano emocional à senhora que me assiste na televisão e então observa minha família comportando-se de um modo contrário àquilo que eu ensino. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar o eterno, e o que nós lhes mostramos é muito mais importante do que o que nós lhes dizemos. É importante, é claro, que verbalmente compartilhemos as boas novas, mas fazer isso e negar o que dissemos com nosso próprio comportamento é pior do que não dizer nada. Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação, e a palavra do Eterno afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e de atitude. Queridos, como nós somos provados, não é? Continuamente provados. Sofrendo pacientemente. A história de Yosef e José. Adiante deles enviou um homem, Yosef, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia aos seus irmãos cruéis a respeito dele, e tê-lo provado e testado pela palavra do Senhor. Tem em Salmo 105, 17 e 19. Como exemplo da antiga aliança, pense sobre Yosef, sobre José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Aliás, queridos, eu não gosto do nome antiga aliança, eu gosto da primeira aliança. Eu não gosto de usar antiga aliança, porque uma pessoa, quando faz as bodas, não é? Eles duplicam a aliança como se eles tivessem renovado os seus votos com uma segunda aliança. Então, a primeira aliança continua tendo uma extrema validade e ela é a causa da segunda aliança existir. Eu não gosto do termo antiga aliança, eu gosto do termo primeira aliança. Eu procuro usar esse termo na minha vida cotidianamente. E eu gostaria de convidar você ao exercício.
porque você pensando na primeira aliança, como a primeira aliança do Eterno conosco, você sabe que a extensão da segunda aliança apenas vem para completar tudo aquilo que o Eterno tem para nossas vidas. Então, no caso de Yosef e José, eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Nesse meio tempo, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que era um oficial muito rico de Faraó, que levou para sua casa como escravo, e o Eterno concedera a Yosef graça aonde quer que ele fosse, e logo ele recebeu o favor também do seu senhor, porque tudo na mão dele prosperava. Quem não quer alguém que tudo que você entrega na mão da pessoa prospera? Yosef e José continuou sendo promovido, mas outra coisa injusta aconteceu. Neste momento da sua ascensão, a esposa dele tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como ele era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. Ela mentiu ao marido, disse que Yosef e José tinha atacado e o levou a ser preso por algo que ele não havia feito mais. Se o marido tivesse confiado nela, certamente José e Yosef teriam morrido, não é? Porque essa era a pena para pessoas que cometessem esse delito. José tentou ajudar os outros o tempo todo que esteve naquela prisão. Ele nunca se queixou de como tinha um destino contrário ao que ele nasceu para ser, mas ele tinha uma atitude correta ao sofrer. E o Eterno finalmente o liberou e o promoveu. No final, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio Faraó. O Eterno também justificou a José e Yosef no que dizia respeito à situação com seus irmãos. Eles tiveram de vir até ele para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome. E mais uma vez, Yosef e José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando os seus irmãos, ainda que eles merecessem, nem punindo, na verdade. Ele lhes disse que tudo que eles haviam feito com relação ao mal sobre a vida dele, o Eterno tinha transformado em bem. E que eles estavam agora nas mãos do Eterno e não nas dele, e que ele não tinha direito de fazer nada, exceto abençoá-los. Bereshit, Gênesis, capítulo 39 e os 50. Então, queridos, a atitude de Yosef é a atitude de um vencedor, não é? Eu convido vocês a terem atitude. Não é simples quando nós estamos no fogo da situação, a gente ter uma situação como nós deveríamos, principalmente quando se trata de injustiça. Mas, queridos, lembrem-se de quem vocês são e a quem vocês representam. Se vocês agirem assim, vocês vão ser bem-sucedidos em tudo que vocês realizarem. Não importa a pressão que venha sobre vocês, e ainda que vocês tenham de estar diante de um túmulo, vocês vão saber que o Redentor, nosso Redentor, vive. E certamente os nossos mortos nele ressuscitarão para estarem conosco, num reino de glória inabalável. Que o Eterno console o seu coração, seja qual for a situação que você esteja vivendo, e que você dê passos consistentes na direção daquilo que o Eterno tem para você. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Queridos, nós vamos ficando por aqui, mas a gente continua estudando esse livro maravilhoso, que eu espero que esteja edificando a tua vida, viu? Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.